Bem-vindo ao canal Escatológico. Este aqui é um vídeo especial em comemoração aos mais de 5.000 inscritos no nosso canal. Nunca tinha feito um vídeo especial. E é claro que este vídeo especial só poderia ser sobre o tema Terra plana. Acontece que a polêmica, descobri isso agora, mais claramente, né? Que a polêmica gerada em torno da Terra plana, ela decorre não pelo conflito de pontos de vista científicos, que são opostos, mas simplesmente em decorrência de pontos religiosos opostos. E por que eu estou afirmando isso? Bom, ontem eu estive em uma livraria e fui lá comprar uma Bíblia. Eu comprei essa aqui, ó. Essa aqui é a melhor Bíblia que você pode ter em português. É a Bíblia King James Fiel. Bíblia King James Fiel. Essa aqui é boa também por causa da letra ultra gigante que diz aqui. Para quem tem miopia aí, como eu, né? É muito bom. Muito boa essa Bíblia. E a Bíblia King James, ela é fiel, né? Ela é fiel ao texto receptus do Novo Testamento e ao texto masorético do Antigo Testamento. No nosso canal, você pode encontrar vídeos que falam a respeito da corrupção que o texto crítico do Novo Testamento gerou nas novas e modernas traduções das Escrituras. Então temos aí a NVI, Almeida Revista e Atualizada, Almeida Revista e Corrigida, né? Que em muitos aspectos, a corrigida no que toca ao Novo Testamento tem menos corrupção, mas já é corrompida, principalmente em textos chaves do Antigo Testamento, como Isaías 40:22, né? Ali há uma corrupção grave desse versículo. Bom, voltando ao tema do vídeo. Então, eu estava na livraria conversando com um irmão. E ele é bem refratário à Terra plana, esse irmão. E a certa altura da discussão, chegou a se tornar um pouco, né? Houve realmente uma discussão. E ele disse, né? Então, a certa altura, ele afirmou: a Terra plana é heresia. Bom, pelo que eu sei, pelo que eu conheço e tenho estudado, a planicidade da Terra é comprovada cientificamente, já que é a ciência, a verdadeira ciência, viu? É o estabelecimento de leis científicas através do método científico, que consiste em observação e reprodução de fenômenos naturais. Bom, mas por que ele disse que a Terra plana é heresia? Eu fiquei pensando. Bom, cheguei à seguinte conclusão, né? É simples, porque a pseudociência que defende o modelo heliocêntrico, na verdade, não passa de religião. Na verdade, repito, a pseudociência não passa de religião. É a religião naturalista, que infelizmente muitos daqueles que dizem crer nas Escrituras estão seguindo cegamente os dogmas dessa religião.
Bom, então ele me perguntou o seguinte: o que a Terra plana influencia na minha salvação através de Cristo? Eu respondi: na verdade, nada. Mas influencia em como entendemos a revelação bíblica. A salvação, eu disse para ele, meu caro, a salvação é através da fé em Cristo e na obra que ele realizou em nosso favor. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então eu tive que repetir isso para ele. Eu falei um texto que todo mundo conhece. Mas aí eu acrescentei: se você deseja explicar a Bíblia pelas categorias da pseudociência, você vai diminuir a palavra de Deus e vai reduzi-la a mitos que precisam do aval, do selo e da imaginação da falsa ciência para serem deglutidos pelos homens modernos. Então, a pessoa, né, você quer lá falar da palavra de Deus para ela, você deseja que aquela pessoa, aí eu estou falando do homem moderno, né, você deseja que ele venha a ter fé nas Escrituras, fé no Senhor para ser salvo. E aí o que atualmente essas pessoas estão fazendo? Elas sabem, né? Os comentaristas hoje, eles não são bobos. Eles conhecem como é a mente moderna, né? Incapaz de acreditar em coisas que para eles, ou para essa mente moderna, seriam consideradas absurdas, né? Seriam consideradas absurdas. Então, ele faz justamente essa concessão, né? Diminui a Bíblia, tenta explicar tudo o que está aqui de modo a que o homem moderno não se sinta ofendido. E assim ele vai aceitar mais, né, mais rápido ou mais facilmente, ou daquele modo bem suave, as verdades contidas nas Escrituras, mesmo que para isso seja necessário torcê-las. E aí a pessoa consegue mais um seguidor, né? Às vezes nem de Cristo, mas apenas da religião, da igreja, mais alguém que vá lá, né, compor numeralmente uma certa congregação, não sei. Bom, então, é por isso que eu afirmo que eu não preciso da ciência moderna para comprovar a Bíblia. E por ciência moderna, eu quero dizer que é tudo aquilo derivado de postulados e grandezas inexistentes, e que não é possível ser comprovado mediante experimentação, e que tenha um correspondente ou uma aplicação prática em nosso mundo. Relatividade, gravidade, heliocentrismo, Big Bang, evolução. É tudo isso. É tudo parte da pseudociência. São ilusões que, infelizmente, parecem ter dominado a mente das pessoas em todos os sentidos, ao ponto de serem cridas pela fé, uma vez que jamais vimos um resultado prático decorrente dessas elaborações, ou mesmo uma manifestação real ou reprodução dos efeitos destas teorias
pelo método científico, mas apenas vemos os seus efeitos em filmes de ficção científica. Bom, eu tenho em mão esse vídeo aqui, ó. Esse filme Interestelar. Se você quiser saber como funciona a pseudociência na prática, assista esse filme aqui, ó. Interestelar. Você vai entender que a pseudociência, a gravidade, o heliocentrismo, o Big Bang, a evolução e a relatividade realmente funciona. Tudo isso funciona. Só que é nesse filme aqui. Muito bom, super divertido. É para isso que serve, né? A pseudociência. Agora, não serve. A pseudociência não serve para explicar a Bíblia, né? Certo? Porque isso aqui é pura fantasia. Bom, então eu perguntei para esse rapaz o seguinte, que disse que a Terra plana é uma heresia. Eu perguntei assim, né? Eu falei para ele, se você interpreta a Bíblia como uma alegoria e como imprecisão histórica, por causa da suposta ignorância dos povos antigos, então, meu caro, todos os eventos importantes aqui narrados devem ser interpretados da mesma maneira, por uma questão de coerência. Se eu interpreto determinadas narrações ou fatos aqui, né, de uma maneira alegórica, eu tenho que aplicar isso a tudo, né, a todos os eventos importantes que estão revelados nas Escrituras. Bom, aí não, aí eles classificam. Não, é porque Josué, é porque quando a coisa é poética, aí tem um outro significado. Mas Josué é um livro histórico. Ali conta a história da conquista da Terra Prometida. Não é poesia, não. Então essa aí é a desculpa dos caras, né? Desses aí que menosprezam as Escrituras, menosprezam os povos antigos, né? E se acham assim a última cereja do bolo, que eles são muito inteligentes. Porque eu sou formado em astronomia. Eu tenho um grau de PhD em não sei o que, né? Então, é aquele falso orgulho, né? Decorrente justamente da ignorância. Então, se o primeiro Adão, eu disse a ele, é um mito, né? Se o primeiro Adão é um mito, o segundo Adão, Cristo, também é. Muitos aí que afirmam que Jesus nunca existiu. Então você, meu amigo, tem que comungar com essas pessoas. Então, a ressurreição, falei para ele, a ressurreição de Cristo, que é o evento mais radical do cristianismo e o seu fundamento, não existiu, já que a ciência moderna nega essa possibilidade. E pergunto, por que eu deveria utilizar a ciência moderna para validar as Escrituras, se é justamente essa ciência moderna, essa pseudociência, essa religião naturalista, que nega a possibilidade da existência de milagres? A resposta pode estar no fato de que tais pessoas desejam ser identificados ou identificadas e louvadas pelo sistema educacional ordinário,
controlado pela maçonaria Illuminati. E então passam a servi-los, uma vez que isso pode representar muito dinheiro entrando em caixa. Muito tempo na televisão para enganar os incautos. Muitas teses e livros vendidos. Muitas palestras realizadas. Medalhas ganhas e tapinhas nas costas e apertos de mão maçônicos. Quer dizer, reconhecimento por parte desse sistema. Né? É tão bom, né? Aí sai lá, né? Uma nota lá na mídia, né? Uma nota aí na rede tal, rede esgoto, né? No sistema de televisão, né? Então, outra coisa que tentei mostrar a esse jovem brilhante, e eu não estou falando isso aqui com ironia, ele realmente é inteligente, tentei mostrar a ele, isso é, falei para ele sobre o milagre registrado no livro de Josué, quando o sol e a lua se detiveram. Então vamos ler aqui na Bíblia King James. Eu já tenho um vídeo a respeito disso, vou até fazer o link, né? Já tem um vídeo no canal chamado O Dia em que a Terra Não Parou. Eu recomendo a vocês. Então vamos lá. Vamos lá. Josué capítulo 10. Fala assim. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel. E disse ele diante de Israel. Isso aqui é Josué, capítulo 10, estou lendo o versículo 12. E disse ele diante de Israel. Josué disse: Sol, fica tu imóvel sobre Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol permaneceu imóvel, e a lua se deteve, até que o povo tivesse se vingado dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro do Jasser? Eu pesquisei lá no livro de Jasser, tem um capítulo lá que tem um versículo que conta esse fato aqui. Assim, o sol permaneceu imóvel, no meio do céu, e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro. E não houve dia como aquele antes ou depois, em que o Senhor atendeu para a voz de um homem, pois o Senhor lutou por Israel. Bom, então, nós vimos aqui que Josué mandou, né? Mandou o sol e a lua pararem. E vamos ver agora esse mesmo versículo nessa Bíblia aqui, ó. É Bíblia Defesa da Fé, né? Aí vamos saber se essa Bíblia aqui, ela defende a fé das Escrituras ou a fé na pseudociência, né? E eu estava até lendo lá, antes de comprar essa Bíblia que eu comprei lá, King James, que essa Bíblia aqui eu já tenho um tempo. Então eu estava lendo o exemplar dessa Bíblia aqui, lá na livraria, né? E nem lembro mais porque entramos nesse tema da Terra plana.
E aí ele falou, né? A Terra plana é heresia, blá blá. Mas vamos ler aqui agora. Essa edição aqui é a revista e corrigida, tá? Interessante que ela não fala a respeito do livro de Jasser, né? Ela esconde, chama o livro de outro nome. Então é um livro apócrifo, mas que é mencionado aqui em Josué, né? Porque certamente fala de um evento que ocorreu, certo? E ele é mencionado em Josué. Mas vamos ver aqui como está escrito. Bom, aqui está aqui. Aqui está dizendo assim, o Sol e a Lua... Perdão, aqui. O Sol e a Lua são detidos. Essa aqui ela está dividida em parágrafos, né? O Sol e a Lua são detidos. Está falando isso aqui. Né? Pelo menos eles estão dando razão. Pelo menos no título, né? Eles estão dando razão ao texto bíblico. O Sol e a Lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel. Veja só, e disse aos olhos dos israelitas. Vejam só. Né? Disse aos olhos dos israelitas. Aqui está como? Aqui está interessante, né? Disse aos olhos dos israelitas. Aqui fala, entregou, e disse ele diante de Israel. Eu achei interessante essa palavra aqui. E disse aos olhos dos israelitas. Porque nós vemos o circuito do Sol, né, e da Lua mediante os nossos sentidos. Principalmente nós sabemos, não apenas pela nossa pele, né, que a gente está, né, sentindo o Sol. Então quem é cego não pode ver, mas a maioria das pessoas enxergam. Então elas estão vendo o Sol girando, né, no seu circuito acima da Terra. E a Lua também. Então está aqui. Disse aos olhos dos israelitas, Sol, detente em Gibeão, e tu, Lua, no vale da Jalom. E o Sol se deteve e a Lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. Tem outra versão que fala livro do justo. Mas esse livro existe, pessoal. É o livro de Jasser. Vocês podem pesquisar aí, tem PDF na internet. Se não me engano, é no capítulo 89 que fala a respeito, né, desse evento aqui que ocorreu. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Bom, vamos ver então a nota de rodapé dessa Bíblia aqui, Defesa da Fé, que fala aqui, ó. Bíblia Defesa da Fé. Questões reais, respostas precisas. Fé solidificada. Fé em quê, hein? Vamos ver. Nota de rodapé. Em 10, 12 a 15. Em uma das mais notáveis ocorrências registradas na história bíblica, Deus respondeu à oração de Josué, fazendo com que o Sol e a Lua interrompessem o seu movimento. Até aqui tudo bem, certo? O tempo se deteve durante um dia quase inteiro. Esse texto é mais do que um registro de acontecimentos, botou entre aspas aqui, astronômicos. Ele faz uma declaração teológica. Os supostos deuses do Sol e da Lua eram proeminentes na religião dos cananeus. O poder maior de Yahvé agora despe estes corpos de seu significado
religioso e os coloca a serviço do povo israelita. O relato da criação do livro do Gênesis oferece uma perspectiva similar. É só uma perspectiva, vejam só. Não é uma realidade, olha a palavra que ele usa. O Sol e a Lua, os dois grandes luminares, também entre aspas, não aparecem antes do quarto dia. Eles não são identificados com a luz do primeiro ato de criação de Deus, mas servem para regular o tempo terrestre. Perfeito, tirando alguma coisinha, né? O começo, o primeiro parágrafo dessa nota de rodapé tá bom, né? Agora vejam aqui. Os intérpretes, né, os caras que são muito inteligentes, porque eles é que podem interpretar, né? Então, os intérpretes propuseram 4 principais explicações para esta passagem. Não é possível entender isso literalmente. Não. Né? Isso não aconteceu do jeito que está escrito e registrado. Né? Primeira interpretação. A Terra interrompeu a sua rotação. Segundo, aconteceu o eclipse solar. 3. Houve um presságio astrológico. Ou 4. A passagem é figurada e não literal. A segunda opção, ele começa, né? A segunda opção não é plausível, porque o texto não afirma que o Sol e a Lua se escureceram. Eles continuaram a brilhar, mas deixaram de se mover. A raiz verbal DMM deve ser traduzida como cessar. A terceira opção sugere que Josué empregou uma forma pagã de prece, com base no costume encontrado em outras culturas do Antigo Oriente Médio, de ler presságios dirigidos ao movimento dos corpos celestes. Bom, aqui vou dar um parentezinho. O que isso aqui implica? Eu saber essas teorias ridículas aqui, implica na minha salvação e no meu relacionamento com Deus. Aí eu pergunto aí para esse rapaz que estava na livraria, né, conversando comigo. Pergunta aí para você, meu amigo. Eu saber que existia uma forma pagã de prece com base no costume encontrado em outras culturas do Antigo Testamento, Oriente Médio. Né? Bom, aí ele fala que esta opção é inconsistente com a fidelidade de Josué ao Senhor. A quarta opção não merece crédito, porque os versículos 13 e 14 afirmam claramente que o Sol e a Lua interromperam seu movimento. Aí eu já estava até começando a ficar feliz, né, quando eu li isso aqui, gente. Rapaz, aqui, olha, ele está concordando. O cara está concordando que o Sol e a Lua interromperam seu movimento. Bom, aí vem, né? Sempre tem um mais, né? Mas aí vem. Aí vem a pancada, pessoal. A melhor maneira de interpretar estes eventos é aceitar a primeira opção, de acordo com a leitura clara do texto. A leitura clara do texto, vamos ver qual é a primeira opção. A Terra interrompeu a sua rotação. A primeira opção está aqui, a Terra interrompeu a sua rotação. E ele diz que essa é a melhor maneira de interpretar estes eventos, porque é aceitar primeiro. Ele diz que a melhor maneira de interpretar esses eventos é aceitar essa primeira opção,
de acordo com a leitura clara do texto. Gente, mas a leitura clara do texto diz que o sol se deteve no meio do céu. Como é que eu, achando ou interpretando isso do modo como ele está falando, de que a Terra interrompeu a sua rotação, é concordar com o que está escrito? Raciocina aí, meu irmão. Raciocina um pouquinho. Aí ele continua. Por meio de alteração da rotação da Terra, o aparente movimento do Sol e da Lua pelo céu tinha cessado. Eu recomendo novamente o vídeo, né, o dia em que a Terra não parou, que eu explico, né, em detalhe esse tipo de interpretação com base na falsa ciência, né? Então ele está falando aqui justamente do movimento relativo, né? Tá aí, o cara é um cientista, né? E ele está comentando a palavra de Deus, né? Um cientista. Ele está dizendo que o texto é mentiroso, né? Aí ele fala aqui, a lenda urbana de que cientistas de Princeton ou computadores da NASA, o cara ainda tem que colocar essa palavra maldita NASA aqui, né? No rodapé de uma Bíblia. Né? É triste, é triste. Né? Descobriram o longo dia de Josué circulou durante mais de meio século. Embora infundada, esta explicação científica fictícia ainda é amplamente promovida. Não, fictícia é toda a sua ciência, é toda a ciência que esse cara aqui está promovendo. Ele diz então que isso aqui é para o sujeito ter a fé dele solidificada. Mas se fosse assim, né? Como ele está falando, eu acredito que Josué teria ordenado que a terra parasse. O que essa nota de rodapé está dizendo era que Josué era burro, pois não compreendia que a terra gira, pois os seus sentidos não eram melhores do que o de uma toupeira. E também está afirmando que Deus é um mentiroso, pois revelou em sua palavra que o sol se deteve no meio do céu por quase um dia, sendo que isso, segundo afirmam, não ocorreu realmente. Né? Então, certamente, Deus teria revelado para Josué, meu amigo, a terra é que gira. Né? Então você vai pedir uma coisa, eu vou fazer outra. Né? A terra é que gira. Né? Eu acho que Josué saberia disso. Aí, depois você vai lá no vídeo que eu vou colocar aí. Repito, o dia em que a Terra não parou, para entender mais a respeito dessas contradições da pseudociência e dessas notas de rodapé, né? Esses comentários distorcidos sobre a Bíblia, né? Que eles colocam, né? Aí que as editoras permitem isso, né? Porque deve vender muita Bíblia, né? Para quem está lá cursando astronomia, deve ser, né? Para tentar convencer o ateu. É isso. Uma outra coisa que já foi abordado aqui no canal. Né? Então, é bom você ir assistir esse vídeo aí. Bom, então, conforme afirma a pseudociência, né? Se a Terra parasse, você vai ver isso aí no outro vídeo, e ficasse um dos seus lados, né? Se ela ficasse parada, um dos seus lados, isso eu estou pensando em termos da bola, né? Do globo, então um dos seus lados iria ficar voltado para o Sol, que para eles, né? Para esses promotores aqui da pseudociência,
Então, para eles, o Sol é gigantesco. Então, todo mundo que estivesse no lado, né, iluminado pelo Sol, iria simplesmente virar churrasco. E outro lado, voltado para a Lua, né, no outro lado, as pessoas que estivessem do outro lado, simplesmente, né, elas iriam virar picolé. Então eu tenho aqui em casa todo tipo de livro, todo tipo de literatura que você imaginar. Eu estudo todo tipo de seitas e tenho livros sobre muitos temas. E eu também tenho todo tipo de bíblias de estudo, né? Qualquer bíblia de estudo, você imaginar aí, eu tenho aqui. Como diz o meu irmão lá do canal Investigação Bíblica, tudo isso por dever de ofício. Mas eu recomendo a você, principalmente se você é um novo convertido ao Senhor Jesus, que você adquira uma Bíblia como essa aqui, ó, sem comentários. O texto bíblico seco. Essa aqui é a Bíblia King James. Mas nós temos também a Bíblia Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana. E essa aqui é muito boa, porque ela não tem comentários, mas ela tem referências. Então aqui, ó, as referências, tá vendo? São textos bíblicos, né? E você lê um texto bíblico aqui, aí vai ter um número, e há referências a textos bíblicos assemelhados. Então, as referências nos ajudam a conhecer os versículos que se relacionam com diversos temas bíblicos. Então, vai ter aqui, eu leio aqui, né? Aí tem aqui, verso 42, e lança alusão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Aí está aqui, Mateus 3:12, trata do mesmo assunto. Apocalipse 9:2, 19:20, 20:10, Mateus 8:12, né? Então, todos os versículos que tratam desse assunto você vai ter nas referências. Então, eu recomendo essa aqui, muito, muito recomendada por causa disso. Hoje é muito raro você ter uma Bíblia de estudo que não tenha se rendido a essa pseudociência, pessoal, né? Essa religião naturalista da pseudociência, para explicar textos que contradizem essa mesma pseudociência. Na visão desses pretensos eruditos, Jesus certamente era um ignorante, e os patriarcas e os apóstolos também. De certo, Jesus estava totalmente errado quando andou por cima das águas, pois deveriam ter falado para ele que existe uma tal deusa gravidade que é insuperável e que apenas pode ser vencida pela propulsão de foguetes poderosos criados pelas agências espaciais. Jesus também estava errado quando ele afirmou em Mateus 24, 29. Vamos lá em Mateus 24, 29. Mateus 24, 29. A terra plana, pessoal, não é heresia. É uma questão de coerência. Então, a terra plana não é heresia. Viu, meu irmão? Você que falou isso, que a terra plana é heresia. A terra plana é uma questão de coerência com a sua fé, né? Você ser coerente com aquilo que você crê. Então vamos ver, Jesus falou assim, ó. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol,
e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Então Jesus afirma aqui que a lua tem luz própria. E se você for no grego, então eu consultei o grego, não por uma questão de me achar mais erudito que os outros, porque a língua grega ela é muito mais rica, em termos de confirmar aquilo, que nós lemos. Porque aqui fala, e a lua não dará sua luz. Não, e alguém pode dizer, não, porque Jesus quis dizer que o sol, como vai escurecer, então a lua não vai ser iluminada por ele e não vai dar a luz do sol que reflete nela. Mas não é assim, não. Aqui é justamente o que está escrito. A lua ela tem luz própria. Então, Jesus afirma que a lua tem luz própria. E no grego, a sua luz se encontra no genitivo, porque o grego é uma língua declinativa, tem declinações. Então, os verbos lá modificam as terminações das palavras para mostrar realmente a que elas se referem. Então, temos lá o caso ablativo, genitivo. E aqui se encontra no genitivo, que é um caso de declinação usado no caso de alguma coisa que produz outra, ou que algo provém daquela coisa, não de modo indireto, mas diretamente. Então a mulher teve um filho, então o filho é gerado por ela. Então a luz da lua, aqui nesse texto bíblico, essa declinação é o genitivo, porque afirma que a luz tem origem na própria lua, certo? Vocês podem pesquisar isso aí, em vídeos sobre Terra plana. Então, no modelo da Terra plana, tanto o Sol quanto a Lua são luminares e geram a sua própria luz. É muito interessante saber que Jesus Cristo tinha plena convicção disso. E a linguagem que ele usa aqui demonstra justamente essa verdade, que os terraplanistas têm observado e comprovado por experimentos. Entretanto, para os comentaristas da maioria das Bíblias de estudo, a pseudociência é mais importante do que as palavras de Jesus. Então, vamos dar crédito às Escrituras e julgarmos com muito critério comentários distorcidos sobre a Bíblia. Fica a dica. Obrigado pela audiência.